Alô, alô, o HG chegou! A partir de agora, Brasil Urgente Minas na tela da Band até às 5h15 da tarde. E aí, não custa mais uma vez deixar destacado que durante esse período de segundo turno, nosso programa começa às 4h15 e vai até às 5h15. É o Brasil Urgente com as principais notícias de Belo Horizonte, da região metropolitana, de todo o estado de Minas Gerais. No programa de hoje, nós vamos mostrar as novidades, o desfecho daquele caso da mulher desaparecida depois de deixar a rodoviária na companhia de um homem que está preso. Daqui a pouco, mais detalhes aqui na tela da Band. Tem novidades também naquele acidente que matou uma família no Triângulo Mineiro e só o filho de 6 anos sobreviveu. Para a Polícia Civil, outro veículo se envolveu no acidente. A gente confere daqui a pouco aqui na tela da Band. E se você tem uma denúncia, manda para cá. Divida com os demais. A nossa produção trabalha para tentar te ajudar a resolver o problema. Se você puder tirar uma foto, fazer de repente um vídeo, telefone na horizontal, deitadão, faz o vídeo, manda para cá. Nossa produção trabalha para te ajudar a resolver o problema. E você, de quebra, divide o seu problema com os demais, ok? Simbora para mais uma edição do Brasil Urgente no ar a partir de agora, nesse 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. Então sejam todos muito bem-vindos. Você que trabalha a semana inteira não tem como assistir o Brasil Urgente, hoje está em casa, hoje vai conferir. Ô André, tem promoção hoje também? O quê? Então é o seguinte, você que não sabe do que se trata, daqui a pouco vai rolar uma promoção espetacular para crianças e adultos. Aliás, uma promoção que está fazendo um sucesso absurdo aqui. Já tem 2 semanas que a gente está fazendo todo dia, mas está um grande sucesso. Inclusive agora, entrando aqui a pouco no prédio da Band, o ganhador ou ganhadora de ontem, ou foi de anteontem ou ontem que vim buscar agora, hein? Ganhadora estava aqui na porta agora para pegar a cesta. Pessoal que ganhou a promoção também dos ingressos do jogo do Atlético, nos donos da bola, todo mundo aqui na porta para pegar os ingressos. Uma grande festa que a Band proporciona de prêmios para vocês, de presentes para vocês todos os dias. E agora, vamos começar então? De notícias, simbora? 4h17. Uma fábrica de isopor pegou fogo agora em Esmeraldas, na região metropolitana. Eu vou direto para a redação, Luciana Viana está comigo aqui direto da redação para me dar... Ué, Luciana, aí é uniforme hoje nosso, é isso? Olha só, hein? Olha só, tá de rosinha também, assim Lu. como Outubro Rosa, não é, Everton? Outubro Rosa, bem lembrado. Então, em homenagem ao Outubro Rosa, estamos aqui. Eu de camisa rosa e você também. Exatamente. Aqui. Elegância, Luciana. Consciência em relação à prevenção ao câncer de mama. Estamos aí os dois, então, de rosa, nesta sexta-feira especial, né? Outubro Rosa, hoje 12 de outubro, Dia das Crianças também, não é? Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, data em que os católicos celebram aí várias missas, se reúnem, não é? Ou seja, um fim de semana prolongado para a família brasileira se reunir e curtir aí tudo de bom que há nessa vida. Ô Lu, obviamente que eu preciso aproveitar bem o tempo seu hoje, que o tempo é mais curto, mas você sabe que a gente está falando aí dessa questão de dia de Nossa Senhora Aparecida e tal. Você sabe que durante muito tempo eu até desdenhei um pouco disso, mas o dia em que eu entrei lá na Basílica, lá em Aparecida. A partir daquele dia... Aí nunca mais, aí eu levei a coisa muito a sério. Hoje sou devoto, inclusive. Então a todos que são e aos que não são também, né? Curtam bastante esse 12 de outubro. Agora, vamos falar de notícia, Luciana. O que nós temos de novidade para abrir esse Brasil, gente, de 12 de outubro? Um susto no início desta tarde, viu, Everton? Um galpão que armazenava isopor pegou fogo, tá? Um incêndio destruiu, a gente está acompanhando aí as imagens. Essa ocorrência foi agora no início da tarde, no bairro Francisco de Assis, em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. A gente acompanha ali os militares, né, os bombeiros, fazendo ali o combate às chamas. De acordo com a corporação, o incêndio atingiu toda a estrutura do galpão, que fica ali na MG 432, que inclusive está com um trecho interditado, né, para o trabalho dos bombeiros. Apesar do susto, não há vítimas. Moradores vizinhos ali do galpão chegaram a ser orientados, né? Eles foram retirados das casas até que o fogo fosse
combatido, viu, Everton? Ainda segundo os bombeiros, o galpão apresenta paredes inclinadas, dá até pra gente perceber aí, ó, pelas imagens, não é? Claramente. Rachaduras aparentes, ou seja, estrutura comprometida. Será necessária uma avaliação da Defesa Civil e uma perícia, Everton, deve apontar a causa desse fogo, né, que atingiu aí todo o galpão. O galpão que tinha lá dentro o quê? Ó, isopor, né? Aí não tem jeito. O fogo, ó, vai lambendo tudo mesmo. Ah, mas que imagens feias, hein? Agora, Luciana, dificilmente esse prédio vai continuar por ali. Fatalmente vão ter que demolir, né? Já não está, você veja que já não está muito bem. O aspecto ali, olha, ó, exatamente onde o fogo ainda não queimou, você está vendo que já não está muito normal. E aí, se há inclinação, rachaduras, fatalmente vão ter que demolir esse galpão aí. Ô, Lu, só um detalhe, ninguém ferido então, né? Não. Apesar do susto, ninguém ferido, viu, Everton? Neste início de tarde aí, as pessoas que moram ali ao lado foram retiradas de suas casas, né? Para o combate ao fogo ali, para debelar ali as chamas para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Muito bem, muito obrigado, Luciana Viana. Bom, a gente segue com o nosso Brasil Gente nesta sexta-feira, 12 de outubro. Agora vamos falar de um caso misterioso. Misterioso, nós mostramos aqui, a gente, sem querer especular em cima do tema, nós deixamos algumas perguntas no ar. A polícia prendeu o homem suspeito do desaparecimento de Marta Soares da Fonseca, vista pela última vez na rodoviária de Belo Horizonte há quase um mês. Marcelo Silveira vai contar essa história. Preste bastante atenção como ela é cheia de mistério. Veja. A mulher que desapareceu depois de ser abordada na saída de um ônibus no terminal rodoviário de Belo Horizonte está morta. Foi o que concluiu a Polícia Civil ao interrogar o principal suspeito do caso. O homem foi preso depois que as imagens dele foram divulgadas na televisão. Aqui na delegacia, Alexandre da Rocha Salgueiro, de 45 anos, a princípio negou que tenha feito algo com Marta Fonseca. Mas depois, na presença de um advogado e de um líder religioso, o homem confessou o crime. Para os investigadores, o homem disse que convenceu Marta a ir com ele em um outro ônibus em busca de uma promessa de trabalho e que no meio do caminho eles se desentenderam e desceram do coletivo. Asfixiou a vítima, após deixou ela no local coberta com madeira, retornou no outro dia, ateou o fogo, levando os restos mortais para um outro local, onde ele então ocultou o cadáver. A polícia tenta descobrir o que realmente teria motivado o homicídio que ocorreu próximo à Ceasa, no município de Contagem, região metropolitana da capital. A gente não sabe de fato qual seria a intenção dele. Se seria de matar ou se seria outra intenção, né? Abordar uma mulher e levar ela para um lugar ermo, as intenções podem ser inúmeras, né? Se a gente for conjecturar aqui quais poderiam ser essas intenções, a gente pode descer um código penal inteiro aqui, né? Então, assim, eu acredito que nesse momento devemos ter cuidado em dizer, né, o que de fato era a intenção dele. O que nós temos hoje é o que de fato ele praticou. O homem já tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma. Sobre o corpo de Marta, a polícia vai fazer exames para tentar extrair material genético e comparar com os dos filhos dela, já que os restos mortais foram totalmente carbonizados. Doutora Maria Alice, parabéns pelo trabalho aí, já foi inclusive delegada lá na minha cidade, em Divinópolis. Essa história continua repleta de muito mistério, não é? Ele já conhecia a mulher? Como ele sabia que ela saltaria do ônibus naquele horário, naquela plataforma? Se ele não conhecia, por que ela topou acompanhá-lo? Depois de tudo, entrar em outro ônibus com promessa de emprego, como ele sabia que ela estava à procura de emprego? Então, é uma história ainda repleta de muitos mistérios. Naturalmente que a doutora Maria Alice, sua equipe, vai seguir trabalhando nesse caso. Tem muita coisa ainda por trás desse misterioso caso que a gente mostra mais uma etapa dele aqui no Brasil, gente. Mas é muito estranho. Ele chega à rodoviária minutos antes da chegada do ônibus.
Então ele já sabia que o ônibus chegaria naquele horário, naquela plataforma, ele segue até lá, espera a mulher descer do ônibus. É curioso que quando ela desce do ônibus, ele aborda e ela parece que até foge um pouco, então daqui a pouco ela volta e eles saem juntos da rodoviária, para depois de tudo que as imagens mostraram acontecer a tragédia. A polícia certamente deve conseguir outras imagens de lojas próximas à rodoviária, porque todas as imagens que mostramos aqui são do circuito interno da própria rodoviária. Então, em lojas próximas ali à rodoviária, fatalmente eles vão encontrar outras imagens, outras filmagens que podem mostrar, né, alguma coisa a mais desse caso. A delegada destacou que ele estava muito nervoso, entrava em contradição. Então, por isso, pelas imagens, a história ao quebra-cabeça ainda não está montada. Tem muita coisa estranha ainda nesse caso. O homem está preso, mas é necessário, como a doutora Maria Alice disse aí, é necessário saber por quê. Por quê? Como ele tinha tantas informações e por quê dessa mulher que foi morta. A polícia procura pelo suspeito de assassinar a ex-mulher na manhã de hoje no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na região metropolitana. Vou voltar a falar com a Luciana Viana, que tem os detalhes de mais um absurdo caso, Lu. Exatamente, viu, Everton? Ele é o Reginaldo Peixoto Damásio, de 28 anos. Ela, a Maria Bethânia Almeida Pinheiro, de 41 anos. Apesar de ex-companheiros, estavam juntos ali hoje realizando um churrasco, não é? Esse churrasco lá no bairro Jardim Industrial. Quando então, Everton, teve início uma discussão. Os dois chegaram a entrar ali em luta corporal. O homem pegou uma faca e então golpeou a vítima, a Maria Bethânia, que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ali mesmo no local, viu, Everton? Agora, este homem, o suspeito, ele tem passagens pela polícia, fugiu do local, mas está sendo procurado. Com certeza a polícia já vai encontrá-lo e ele terá que responder por isso, não é? A vítima de 41 anos morreu, portanto, lá no local, ali no espaço onde estava sendo realizado o churrasco. O corpo ainda está no IML e a polícia, portanto, pede a colaboração da população. Quem souber do paradeiro de Reginaldo Peixoto Damásio, de 28 anos, que informe, portanto, a polícia. Testemunhas já disseram que ele foi quem golpeou a ex-companheira hoje lá no bairro Jardim Industrial, viu, Everton? Lamentavelmente, seguem os casos de feminicídio, Luciana. Você, nas últimas 2, 3 semanas, participando comigo aqui, sabe muito bem de inúmeros casos que estamos apresentando aqui no Brasil, gente, de feminicídio. Mais um que termina em tragédia. Lamentavelmente. Luciana, beijo pra você, muito obrigado, bom final de semana. Dê um beijo na sua mãe e no seu pai por mim lá. Sim, darei com certeza. Beijo. E no Cal também. Ah, darei. Ele te mandou um abraço. Outro pra ele. Ontem você citou ele aqui no programa, te mandou um abraço. Cláudio, grande Coronel Cláudio, reformado do Corpo de Bombeiros, uma verdadeira reserva moral. Um abraço, Luciana. Beijo. Grande tchau, beijo. Bom, vamos seguindo com o Brasil, gente. 4 horas e 28 minutos, 4h28, hora oficial do Brasil. O programa tá levinho hoje, hein? Ah, caso de polícia, só caso macabro, meu Deus. A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem foragido da justiça que foi executado com 11 tiros na noite de ontem no bairro Novo Tupi, na região norte da capital. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi localizada já sem vida na rua Benjamin Soares, perto de uma área invadida. Durante o registro da ocorrência, uma adolescente de 17 anos apareceu e contou aos policiais que era companheira da vítima. Ela contou aos militares que na última semana ele se envolveu em uma briga com 2 homens conhecidos pelo apelido de Menor e PC, que teriam envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, a jovem não informou o motivo do conflito entre os 3. A perícia esteve no local do crime e constatou que a vítima, de 21 anos, foi baleada 8 vezes no tórax, 2 vezes no braço direito e 1 vez no pescoço. Nenhum suspeito do crime foi identificado e o caso naturalmente será investigado. E tem mais execução, mais uma. Ainda está sem explicação a morte do jovem Matheus Alves de Miranda, de 18 anos,
que levou 7 tiros hoje pela manhã na estação de ônibus Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal. Quando chegaram ao local, os militares encontraram Matheus caído na rua. Os 2 suspeitos de atirar contra ele estão sendo procurados. Um terceiro homem dirigia o carro que saiu em fuga antes da chegada dos agentes. Mais um caso misterioso, a polícia trabalhando intensamente para tentar localizar as pessoas que atiraram, que atentaram contra esse rapaz. 2 homens foram presos suspeitos de assaltarem um motorista de aplicativo e depois fugir da polícia. Isso aconteceu na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. A mesma coisa de um outro caso que nós trouxemos aqui no Brasil Gente no início da semana. Segundo a PM, os homens roubaram o carro do motorista na Avenida Abílio Machado, no bairro Glória, na região noroeste da capital, no final da noite de ontem. Ainda segundo a corporação, os suspeitos jogaram o carro em cima dos militares. Logo em seguida, começou uma perseguição policial e os bandidos bateram o carro na região da Pampulha. Aliás, esse caso nós trouxemos ontem aqui. Sim, o André está comentando comigo aqui que são casos idênticos ao que nós trouxemos ontem. O veículo foi apreendido e a dupla encaminhada para a delegacia de plantão da região. Gente, eu tive a impressão que nós estávamos lendo a mesma notícia. Dá a impressão que estamos falando da mesma coisa. Mas não, foi quarta-feira um caso idêntico em que o motorista de aplicativo foi roubado, os caras fugiram, bateram carro e foram presos. Né? E no caso da quarta-feira, eram 4 pessoas, né, André? Parece que 4 pessoas envolvidas, me parece, e hoje são 2 envolvidos. Mas a dinâmica é exatamente a mesma. Impressionante, hein? Até para a polícia saber aí e buscar a informação se não é uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Dando sequência aqui, 4h32, a polícia prendeu um casal no bairro Castelo, na região da Pampulha. Esse casal é suspeito de aplicar diversos golpes aqui em Belo Horizonte. As investigações apontam que em um dos crimes os suspeitos teriam alugado um imóvel de alto padrão, já mobiliado, vendido os bens da residência e se preparado para mudar em seguida, sem pagar os aluguéis atrasados. Marcelo Silveira conta agora aqui no Brasil Gente. Veja. O rapaz, identificado por testemunhas como Gustavo Coelho da Silva e a mulher dele, Vanessa Bogado, foram presos na manhã desta quinta-feira em um apartamento de alto padrão que foi alugado pelo casal. A dupla dava indícios de que estava se preparando para se mudar dali. Apresentava-se como uma pessoa de alto poder aquisitivo, que tinha conhecimentos em determinadas áreas específicas. A vítima acreditava-se tratar-se de um grande empresário e aí trocava algumas informações e o estelionatário percebia de algum tipo de serviço que a vítima precisava ou mercadoria e aí praticava o engodo. De acordo com a polícia, até o momento, 6 vítimas já se apresentaram. Os prejuízos delas, se somados, podem ultrapassar os R$100 mil. Mas, de acordo com a delegada que cuida do caso, estes números podem ser ainda maiores. Entre as vítimas está este médico, que não será identificado. Ele criou uma relação de confiança com o autor, pedindo para que ele trouxesse do exterior equipamentos eletrônicos. O médico depositou R$30 mil, mas não recebeu nenhuma mercadoria. Eu fiz a encomenda com ele, paguei e depois disso ele me mandou notas falsas, né? Tudo em inglês, do jeito que eu pedi. Mandou foto do produto. O casal atuava de várias formas de acordo com a necessidade dele. Diferentes pessoas foram enganadas, prestadores de serviços, donos de empresas e até de residências. Ele me mandou uns documentos, nós checamos, infelizmente a gente não checou o lado criminal. Foi uma falha nossa, a gente checou a situação econômica e não tinha restrição, não tinha nada. Como ele não efetuou a compra, ele resolveu fazer o aluguel, nós fizemos o contrato padrão e quando chegou o dia dos pagamentos ele não me pagou nada. E resolvi
tirar um pouco mais a Clara e fazer uma representação. Quando eu vim, me apresentei para falar, ele já estava sendo investigado. Agora a gente vê como é que vai terminar isso, né? Segundo a delegada, o homem confessou parte dos crimes. A princípio, o casal deve responder por estelionato e falsificação de documentos. Bem vestidos, um bom papo, inteligentes, né? Que conseguem dar um golpe desse tamanho porque são inteligentes. Só que usam a inteligência para o mal. Eu não vou falar de quem é o imóvel não, mas a gente já obviamente sabe aqui, é de um jogador de futebol, que não está atuando aqui em Belo Horizonte, mas é de um jogador de futebol, e inclusive um tremendo, de um gente fina. O imóvel é dele, o imóvel alugado é dele. E esse casal de bandidos aí, então, veja você, entram para o imóvel, alugam um imóvel mobiliado, vendem toda a mobília do imóvel e... Só que as câmeras pegaram, meus queridos. Só que as câmeras mostraram. Daqui para frente, vocês só ficam soltos para praticar mais atos como esse se a justiça quiser. Porque quando a justiça pegar, a polícia botar a mão, vocês vão presos. 2 bandidos. Um dia desse fui alugar um imóvel aí. Aliás, alugar um imóvel não. Fui passar uma ficha para alugar um imóvel. Nossa Senhora da Aparecida do Perpétuo Socorro, amém, dia 12 de outubro. Mas pediram até o nome do meu cachorro. Aliás, um monte, eu tenho uns 15 em casa. Aí eu falei, não quero, não, desisto. Vocês estão loucos. E a indústria do cadastro fatura. Porque só para fazer o cadastro, 50 meu, 50 da minha esposa. Então essa imobiliária ainda faturou em si. Então eles têm tantos critérios, tanta dificuldade para você alugar um imóvel e aí aluga, não essa, né, mas essa também, aluga para um casal vagabundo, ladrão, que entra no imóvel mobiliado, vende a mobília e tenta fugir, aliás, e foge. Então a polícia que pegue e que esse casal sinta a mão pesada da lei, é o que a gente, no mínimo, espera, né? Porque se você trabalha, paga seus impostos, faz tudo como deve ser feito, vai fazer uma compra em determinada loja, vai alugar um imóvel, mas é uma burocracia desgraçada. Mas para bandido como esses dois aí, alugaram, entraram, ou vocês acham que eles estão debutando no mundo do crime? Ou vocês acham que esse casal aí debutou no mundo do crime agora? Não, é o primeiro que eles fazem. E essa casa é de um jogador. Tô doido para falar o nome do jogador, mas não vou. Não vou porque não tenho autorização. Se gritar lá de cima, pode eu compro. Olha só, e continua a promoção no Brasil, gente. Nossa, eu comecei falando que achando que era uma notícia. Deixa eu até mudar a cara, ó. A promoção do Brasil, gente, Minas agora. Vamos presentear um telespectador com mais uma cesta. Mostra a cesta, porque quando a turma vê, a turma enlouquece. Sabe quantas trufas da Cacau Show estão dentro desta cesta? Não sei! São 150 trufas do mais delicioso chocolate, do mais cremoso chocolate. Mas é uma delícia! 150 trufas dentro desta cesta, mais R$60 em Divercards para você brincar no Parque Guanabara, o mais tradicional de Belo Horizonte. Aí eu vou contar para você agora como é que você vai fazer para faturar. Você vai mandar agora, atenção mamãe, papai, vovó, vovô, titio, titia, criançada, mande agora para esse número que está no canto alto da tela, para o 997-727663, o seu nome dizendo que você quer ganhar a cesta. Aí manda no nome da mamãe, manda outra de outro telefone no nome do papai, de outro telefone no nome da vovó, de outro telefone no nome da titia e enche a nossa caixa aqui de mensagem. No final desta edição, eu vou contar o nome do ganhador aqui no Brasil, gente, Minas. Então é o seguinte, uma cesta com 150 trufas do mais delicioso chocolate Cacau Show, mais R$60 em Divercards para você brincar no parque mais tradicional de BH, que é o Parque Guanabara. Participe e faça a vida muito mais doce, porque doce é bom demais. Pena que eu não posso. Ai, lá vem caso estranho. Agora. Estava tão bom falar de chocolate. Mulheres estão sendo atacadas com agulha dentro de ônibus em Uberlândia. Mas tem cada bizarrice que chega de Uberlândia que é um negócio maluco. Isadora Rezende conta agora, veja.
Era para ser mais um dia comum a caminho do trabalho, quando essa mulher, que não quer ser identificada, teve uma desagradável surpresa. No momento que ela foi descer, um homem esbarrou nela de propósito e enfiou uma agulha na região dos glúteos. Ela ficou em desespero e procurou um banheiro. Quando chegou no banheiro, ela pôde constatar que havia, de fato, sido atacada. Na hora que eu estava descendo, o indivíduo pegou e aplicou a injeção. Eu sentia dormente. Orientada por um policial militar, a vítima registrou o boletim de ocorrência e foi até a unidade de atendimento integrado. De lá, foi encaminhada para o laboratório para fazer mais exames. E esse não foi o único caso de ataque com agulha registrado em ônibus de Uberlândia. Outras 4 mulheres já relataram casos parecidos. 2 delas registraram boletins de ocorrência. De acordo com o advogado criminal, qualquer tipo de lesão corporal é considerada crime. A preocupação é se a agulha poderia estar contaminada. A mulher segue tomando medicamentos contra reagentes de doenças sexualmente transmissíveis e aguarda para repetir exames. A gente nunca imagina acontecer com a gente. Deus o livre. Imagina a sua situação. Aí tem que ficar preocupada mesmo e tomar os medicamentos mesmo. Não sabe o que tinha na agulha, é ou não é? Mas que eu vou te contar, hein? Chega uns casos malucos lá de Uberlândia. Aliás, do Triângulo ali. Meu Deus do céu. Livrai o Triângulo do mal, hein? Nossa Senhora Aparecida. Vem cá, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. São 4 horas e 41 minutos. Na hora oficial do Brasil, 17 pessoas ficaram levemente feridas em um acidente com uma van. Isso aconteceu na madrugada de hoje, às margens da BR-040, em Eubanque da Câmara, na zona da Mata Mineira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista disse que foi batido por outro carro que empurrou a van para um matagal. Os feridos atendidos em Santos Dumont, foram todos atendidos em Santos Dumont. O grupo que estava na van saiu do Rio de Janeiro com destino a Barbacena. Então, mas ainda bem que pelo menos nesse aí ninguém... Aliás, ferimentos leves, nada mais que isso. Né? Todo mundo tranquilo agora, todo mundo seguindo para casa e vida que segue. Agora, a Polícia Civil se manifestou a respeito daquele acidente que causou a morte de 3 pessoas da mesma família na BR-050, próximo a Araguari. Vocês se lembram que a gente mostrou aqui na quarta, ontem e hoje vamos mostrar de novo? Nesse acidente, apenas uma criança de 6 anos, filho do casal e irmão de uma outra criança que também morreu no acidente, uma criança só sobreviveu. Então nós já contamos a história, a Isadora conta novamente parte da história, porque a Polícia Civil agora sabe que um outro carro se envolveu no acidente. Veja. De acordo com o delegado, é possível afirmar que houve o envolvimento de outro veículo no acidente. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que um carro prata tenha colidido com o automóvel da família. Os primeiros laudos apontaram que as marcas da batida coincidem com as dimensões da roda do veículo prata, que estaria sendo conduzido por uma mulher. Essa questão do diâmetro da roda também já é público e notório, que há na lataria da porta, tanto dianteira quanto traseira do veículo dessa família de Campinas, uma marca característica de pneu, que ela tem as mesmas dimensões do pneu que estava nesse Gol que também se acidentou. Já adianto a todos que nós já periciamos esse outro veículo, inclusive foi arrecadada essa roda, onde agora só vai faltar as medições e o laudo pericial em si. A condutora passou pelo teste do bafômetro. O resultado não acusou a ingestão de bebida alcoólica. Em contrapartida, a jovem não possui o Registro Nacional de Habilitação. Conforme relatos do boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, ela não tem a carteira nacional de habilitação. Que nesse momento a gente nem tem a ciência ou tem um indício ou uma prova que ela foi a causadora do acidente. Ainda é prematuro eu determinar que ela foi. No momento que eu falo que há um segundo veículo envolvido, eu não quero dizer que esse segundo que deu causa. Agora o delegado aguarda os laudos técnicos e periciais para dar início às oitivas de testemunhas e dos envolvidos. Isso eu posso garantir que houve a presença de 2 veículos que colidiram,
e onde gerou a morte de 3 pessoas dessa família de Campinas, sobrevivendo apenas um menino de 6 anos. Com relação a esse outro veículo, eram 3 meninas, até então nós levantamos que eram 3 meninas, que nenhuma teve uma gravidade até então, né, em decorrência desse acidente. Mas eu posso garantir que houve uma colisão e agora o serviço da Polícia Civil vai se basear em determinar quem que deu a causa a esse acidente. Se foi o veículo que transitava pela faixa da direita ou se foi o veículo que transitava pela faixa da esquerda. Sobre a possibilidade de negligência de quem prestou atendimento neste acidente, o delegado explica que, se comprovar culpa, os envolvidos vão responder criminalmente. E nesse fato dessa suposta omissão, uma negligência ou qualquer palavra que a gente queira utilizar, será alvo da investigação. Caso chegue à conclusão que alguém falhou na prestação do serviço, será devidamente imputado a ela um fato, caso a gente comprove. Ontem, nosso repórter do Triângulo Mineiro localizou por telefone a condutora do carro que a polícia investiga que possa ter participado do acidente. E ela negando e tal, de que tivesse participado, que tivesse próximo ao local do acidente e tal. Mas a perícia vai saber. A perícia vai descobrir. Então, se tiver participado, não prestou socorro, fugiu do local, se não tiver habilitação, aí só vai qualificando, vai só piorando a situação. Aí tem a questão, não tinha CNH, né? Pelo que consta, não tinha CNH. Ainda tem a questão, bebeu, André? Você tem alguma informação? Não, então o exame assoprou o bafômetro e não constatou que estava bêbada. Mas CNH não tem. E ainda não prestou socorro. Evadiu-se do local e tudo isso vai contra essa condutora desse carro que teria participado do acidente, né? Então, mas vamos esperar, naturalmente, a polícia nos repassar informações sobre o caso. Agora, vem cá. Ontem nós mostramos aqui a segunda parte dessa história e a nossa reportagem do Triângulo trouxe uma parte da matéria que mostrava a criança que sobreviveu. Mas, de fato, foi um herói, hein? Sobreviveu, passou horas e horas e horas preso às ferragens, de apenas 6 anos, preso às ferragens, conseguiu sair do carro e ali deve ter até se desesperado, porque gritava pela mãe, pelo pai, pelo irmãozinho, ninguém respondia, porque os 3 estavam mortos. Ele virou à noite, ou teria virado à noite ali, e só no outro dia é que ele foi localizado por um outro carro que passava por ali e viu ele às margens da rodovia. Muito desidratado, né? Deve ter passado muito frio, né? Porque estava ali no meio daquela mata, temperatura baixa pela madrugada e tal. Olha, é uma história realmente de cortar o coração. E aí, ao longo da próxima semana, ao longo dos dias, a gente vai trazer mais informações sobre esse caso que a Polícia Civil da cidade de Uberlândia está investigando. Deixa eu chamar um rápido intervalo, mas é lá e cá, rapidinho, 4h48. Lembrando que o Brasil, gente, até às 5h15, hein? Durante esse período de segundo turno das eleições. Rápido intervalo e na volta vamos mostrar que as famílias atingidas pela tragédia de Mariana devem receber as indenizações até junho. É daqui a pouco na tela da Band. Muito bem, estamos de volta, 4 horas mais 54 minutos, até às 5h15. Brasil, gente, Minas no ar. E atenção, vítimas do desastre de Mariana devem receber indenizações até a metade do ano que vem. Até a metade do ano que vem. Já deveriam ter recebido há muito tempo e muito dinheiro. Essa mixaria que vocês estão querendo pagar, não. É o que disse a Fundação Renova, em coletiva de imprensa.
Falta menos de um mês para a tragédia que deixou 19 pessoas mortas completar 3 anos. Igor Calian. A reunião foi realizada na sede da Renova, em Belo Horizonte. O diretor-presidente da instituição, Roberto Ack, atualizou a situação dos pagamentos de indenizações. Até o momento, para os danos gerais, foram pagos mais de 250 milhões de reais para mais de 7.500 vítimas. Agora, os atingidos serão ressarcidos por todo o prejuízo. Uma das categorias com maior impasse para definir o valor final é a dos pescadores. Tem um esforço muito grande agora, com um programa que está sendo implementado para identificar a evidência dessa atividade da pesca dentro do ambiente de informalidade, mas que a Fundação reconhece como algo que efetivamente acontecia, para que o processo todo dos pagamentos comece a funcionar neste grupo. Até o momento, cerca de 30 mil cadastros foram realizados. A previsão é que as indenizações sejam pagas até a metade do ano que vem. Também foi atualizada a situação de reassentamento dos locais destruídos pela tragédia. O distrito de Bento Rodrigues é o que está com as obras mais adiantadas. Situação bem diferente de Barra Longa. Existem cerca de 200 residências que apresentam trincas e situações de danos, algumas em situações muito críticas. Essas em situações de críticas, a Renova vai prover aluguel social para que as pessoas saiam dessas residências e depois, quando for evidenciado se existe ou não uma relação causal dessas trincas, seja com o desastre, seja com as obras, ela vai ser reparada e alocada dentro do conjunto de recursos voltados para o reparatório. A fazenda florestal conhecida como Candonga, próxima à usina hidrelétrica Risoleta Neves, em Rio Doce, passa por uma série de intervenções após a constatação de uma rachadura no solo. Existe um desafio de engenharia bastante complicado e esse desafio tem a ver com a melhor tecnologia para retirar a lama. A solução de engenharia final está sendo revista e provavelmente a gente vai precisar de mais ou menos mais 3 meses para chegar à conclusão final de qual a tecnologia que tem que ser aplicada. Eu até evito falar, porque toda vez que eu falo, me alongo demais, e isso mexe com os ânimos, é impressionante. Gente pobre, né? Há 3 anos, passando dificuldade, perderam tudo, perderam a vida, uma vida que foi desenhada, vivida ao longo de décadas e décadas e décadas, construíram ali a história, né? E absolutamente nada existe mais. Deve ter apagado até da lembrança deles. O tamanho da tragédia deve ter devastado até o que ficou na lembrança desse povo aí. 3 anos não receberam PORRA, patavina de nada. E ainda vão pagar só em junho do ano que vem. Ah, vai lamber sabão. Se fosse rico, já todo mundo teria recebido. Mas pobre, para que preocupar? Deixa o pobre se lascar, né? Nossa Senhora, viu? Isso me dá um troço que vocês não fazem ideia. 19 pessoas morreram nessa tragédia e para eles isso não tem o mínimo valor. As pessoas perderam a vida, entes queridos e tudo que construíram durante uma vida, desceram no meio dessa lama. Arrebentou você vai cortar uma árvore no fundo do seu quintal, você tem que dar satisfação até para a enfermeira da Santa Casa. Mas isso aí eles estão fazendo e andando. O povo, para quem morreu, para a família de quem ficou, para a natureza, eles não estão nem aí. Porque isso aqui, ó, fala mais alto, viu metal. Nossa Senhora. Aí depois de eu xingar, o André me mete o negócio da promoção. Eu tenho que mudar a cara e falar agora rindo. A promoção do Brasil Gente Minas, nós vamos presentear um telespectador. Tem que ser assim, pô, lá em casa é isso aí. Eu chego no quarto da minha filha, parece que uma tsunami passou. Aí eu vou lá, xingo a minha filha. Aí ela não tá em casa, tá na escola. E quando ela chega e fala, papai, eu te amo, aí eu fico rindo e acho que a vida é boa. Então é o seguinte, temos uma cesta, mostra a cesta aí que o povo quer ver a cesta, não quer me ver.
150 trufas, mais R$60 em Divercards para brincar no Parque Guanabara. Participe, manda mensagem agora, 997727663. Participe daqui a pouco no final desta edição. Eu conto na volta do bloco, e na volta, no próximo bloco, eu conto o nome do ganhador aqui no Brasil. Gente, que dá um tempo e volta já. Não sai daí. Se você trocar de canal, o seu candidato perde no estado e lá também, como presidente. Você que sabe. Falei agora há pouco para vocês aqui que estava chegando muito caso bizarro lá do Triângulo Mineiro. Pega mais essa. Uma escrivã aposentada da Justiça Federal foi encontrada morta dentro de casa com um ferimento na nuca, possivelmente causado por um golpe de enxada. O crime aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na madrugada de hoje. Vizinhos chamaram a polícia depois que perceberam que a casa estava aberta e completamente revirada. Juliano Carlos conta agora na tela da Band, veja. A escrivã da Justiça Federal aposentada Tassiana Tomain, de 55 anos, foi morta em casa no bairro Jardim Espírito Santo com essa enxada que foi apreendida pela polícia no imóvel. As imagens mostram como ficou a casa após o crime. Os policiais que faziam patrulhamentos pelo bairro depararam com a casa da vítima aberta e acharam estranha a situação. Passando pela residência, percebeu que a porta da residência estava aberta, pelo horário foi estranho. A guarnição desceu e, próximo do portão, percebeu que o cadeado e as chaves da residência estavam jogadas no chão. Chamou, como ninguém atendeu, eles resolveram adentrar no quintal da casa para poder verificar e perceberam que a porta da casa também estava aberta e a casa estava revirada, roupas jogadas no chão. E aí eles entraram na residência, depararam com a vítima caída ao solo. A vítima foi lesionada através de uma enxada que estava com as marcas de sangue na nuca. E foi acionada a perícia, que compareceu ao local, fez os trabalhos aí de praxe. O corpo foi conduzido para o IML. Vizinhos viram um suspeito olhando a casa da vítima algumas horas antes do crime. Por volta de 5h10, a hora que ela foi buscar a menina na escola, ela viu um rapaz que estava com camiseta azul e olhando muito no buraco do portão. Ele era magro e alto. Os moradores estão assustados pelo que aconteceu com a vítima, que era querida no bairro. Mais do que desagradável, a gente não quer isso nem para a pior pessoa. Quanto mais que a gente sabia da idoneidade dela, pessoa boa, apesar que morava sozinha tudo, mas ela no cantinho dela lá, tranquila, entendeu? Não tinha nada contra. A gente sempre procurou conviver da melhor maneira, né? Eu ouvi o barulho assim batendo, né? Mas sem som de vozes, nada. Eu ouvi e falei pra minha mulher, isso aí deve ser o vizinho batendo alguma coisa, né? Era 20h30 mais ou menos da noite. Fiquei assustado. Que a gente estava ali, né? Não pôde fazer nada, né? Que não foi pedido socorro, né? Então, eu acho que a pessoa que atacou ela é conhecida dela. Ela deve ter abrido o portão, porque não tem como entrar por cima, nem pelos nossos lados dos vizinhos. Porque nós todos tem cachorro, tem cerca elétrica, não tem como passar. Então essa pessoa, o portão foi aberto pela Tatiana, eu acredito, né? Segundo vizinhos, a vítima morava sozinha e não tinha problemas com ninguém. O cachorro dela que estava na casa desapareceu e agora a polícia está fazendo rastreamentos para identificar e prender o acusado. A polícia conta com a ajuda da população através de denúncias. Alguma informação desse indivíduo pode estar ligando no 181 aí, as informações são sigilosas, e no 190 também. O povo está muito mal, gente. Eu não sei o que está acontecendo com o povo, não. O povo perdeu a noção. Quando eu falo o povo, eu não estou generalizando. Uma parte considerável do povo perdeu a noção. Perdeu a noção. O povo está matando, o povo está querendo brigar, o povo perdeu a noção do equilíbrio. Eu estou assustado. Eu estou assustado.
Paulo Amâncio, final de telefone 6480. Alô, Paulo Amâncio, nome de gerente de banco, Paulo Amâncio. Ganhou a cesta de trufas. Cacau, mostra a cesta de novo aí. Olha isso, Paulo Amâncio. Vai adoçar a vida nesse feriado. Nossa produção vai entrar em contato com você e a gente vai embora, porque na sequência vem aí, é o Dateninho ou Datenão? Hoje é sexta, hoje é dia do Datenão. José Luiz Dateno, Datenão, o melhor do Brasil, agora na tela da Band. Segunda-feira, 4h15 da tarde. A gente volta com mais uma edição do Brasil Gente Minas, aqui na tela da Band. Bom final de semana, um abraço, tchau pessoal.